É um prazer muito grande, né, estar aqui na nossa igreja mãe, e nós nos sentimos assim muito acolhidos, né, quando estamos na casa da mãe, não é verdade? Quem é que se sente acolhido quando está na casa da mãe? Tem alguns que se sentem tão acolhidos que não querem nem sair, né? Que é tão bom que é estar na casa da mãe, né? Então é muito bom estar aqui nessa noite, louvamos a Deus, por tudo que Deus tem feito. E como a pastora Angélica falou, né, eu quero estar compartilhando com vocês algo que o Espírito Santo já tem ministrado à igreja. E a palavra de Deus, né, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, né, às igrejas. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado aqui, tem ministrado em Teresópolis, tem ministrado em cada igreja. E quando nós temos ouvidos para ouvir, a gente consegue ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar. Amém? Quantos querem ouvir o que o Espírito Santo quer falar? Eu quero. Eu vou pedir o Bruno que coloque uma música aí, não vamos tomar o tempo, né? Porque a hora está voando, não espera. Mas que coloque bem suave, Bruno. Por favor. Sei que desde quando você entrou aqui, você já está com o teu coração aí sendo preparado. Desde o louvor, né? O louvor é como um arador que vem para arar a terra, que é o nosso coração, e quando a semente cai, né? Aquela terra está bem propícia para receber a semente. Que você possa aquietar o seu coração em Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Pode deixar, Bruno, bem suave. O tema dessa mensagem: que venha o teu reino. Que venha o teu reino sobre nós. E nesses dias eu tenho passado dias assim de reflexão, justamente dentro do que é o reino de Deus, do que é eternidade, do que é ter uma vida mais próxima de Deus. Uma vida próxima da face de Deus. E não somente da mão dele, daquilo que ele pode nos oferecer. E para mim, não tem como falar do reino de Deus sem lembrar desse homem que marcou uma geração. Lá em Mateus capítulo 3, fala desse homem, o nome desse homem é João Batista. E falando do reino de Deus, se a gente olha para o sistema do mundo, a gente vai ver que o sistema do mundo anda na contramão do reino de Deus. O sistema do mundo anda, né, em sentido contrário da vontade de Deus para a nossa vida. Não é verdade? E nós vamos estar lendo aqui, lá em João capítulo 3, fala que João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E ele vinha
a ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Então, queridos, falando de João Batista, abaixa um pouquinho mais, Bruno, por favor. Falando de João Batista é falar do reino de Deus. João Batista foi um homem que nasceu debaixo de um propósito. Desde o ventre, estava João Batista no ventre de Maria e Isabel, e desde o ventre, João Batista foi separado para um propósito. E o propósito era anunciar Jesus. João Batista nasceu debaixo desse propósito, cresceu debaixo desse propósito. Em nenhum momento da vida de João Batista a gente vê João Batista se desviando desse propósito. Por quê? Porque ele entendeu que desde o ventre de sua mãe ele foi separado para um propósito. E como eu estava falando, nós vivemos dias em uma geração em que a geração de hoje em dia, ela somente consegue olhar para suas próprias necessidades. Desde pequeno, é passado, né? Se você pega aí uma criança de 5, 6 anos, ela entende que ela necessita de um tablet. Ela entende que ela necessita de um celular. Ela entende que tudo precisa estar girando à sua volta. Por quê? Porque é a geração que nós vivemos, é uma geração que está sempre, né, em volta, que está sempre olhando para o seu próprio ventre, para as suas próprias necessidades. É uma geração, né, que até as propagandas que a gente ouve, né, em televisão, enfim, é a geração que diz: eu preciso, você merece o melhor. Eu preciso do melhor. Eu não preciso passar por isso. Então, queridos, a gente vive dentro, na verdade, no contexto de uma geração que acha que tudo precisa girar em sua volta. Uma geração que entende, né, que vê o reino de Deus, que vê Jesus como se fosse um cartão de crédito, onde eu passo o cartão e a minha bênção vem. A geração que nós temos vivido é diferente da geração de João Batista. Uma geração que a gente entende, né, que a igreja que vive para me servir, e não que eu vivo para servir a igreja. Vivemos em uma geração difícil, mas é tempo de Deus na igreja. O reino de Deus está se estabelecendo no meio da igreja. O reino de Deus está se estabelecendo nas famílias. E quando o reino de Deus chega em uma casa, em uma cidade, e quando o reino de Deus se estabelece em nós, a vontade do nosso ventre precisa cair.
Aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós lutamos, que nós batemos o pé, que é certo, que é certo, que é certo. Quando o reino de Deus vem, tudo isso passa, tudo isso acaba. Por quê? Porque é o reino de Deus que está sendo estabelecido. A nossa nação brasileira, ela está passando um tempo de visitação de Deus. Tudo que está acontecendo no Brasil, desde a política, tudo que está acontecendo no Brasil, isso fala de um tempo de Deus sobre o Brasil, onde o reino dele está sendo estabelecido. E quando o reino de Deus é estabelecido, o reino do homem cai. E é isso que nós temos visto acontecer, queridos. O reino de Deus, quando vem sobre nossas vidas, a nossa vontade cai. E talvez você pode estar pensando, meu Deus, só tem vindo assim palavra assim, né? Paulada, né? Mas quando o reino de Deus vem, precisa vir paulada. Para quê? Para quebrar o coração endurecido, para quebrar o nosso ego, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar tudo aquilo que Deus não se agrada. O reino de Deus precisa ser estabelecido nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Quantos creem? Amém? Então, queridos, o reino de Deus, ele é estabelecido na nossa vida. E João Batista, desde o ventre, desde quando nasceu, ele entendeu esse propósito. João Batista era primo de Jesus, não é? Mas o reino de Deus estava dentro dele. João Batista tinha o reino estabelecido na vida dele, de forma que o desejo dele era somente cumprir o propósito, que era anunciar Jesus. Conforme nós lemos, a gente não vê João Batista ali no Rio Jordão batizando aquelas pessoas, onde estava só ele ali como líder daquelas pessoas. A gente não vê João Batista falando, olha, o negócio aqui agora é comigo, né? Nem falar de Jesus. O negócio aqui agora é comigo, o líder aqui sou eu, então eu batizo, eu faço, eu aconteço. Mas a gente vê um João Batista quebrantado. A gente vê um João Batista submisso à vontade e o propósito de Deus na vida dele. Eu estou aqui, eu estou te batizando com água, mas virá depois de mim que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Jesus, ele virá e ele vai te batizar com fogo. A gente vê João Batista engrandecendo Jesus, a gente vê João Batista dando honras a Jesus. E quando o reino de Deus vem sobre nós, é isso que a gente faz. O reino de Deus precisa ser estabelecido. A gente não vê João Batista aqui, bem que querendo tomar a frente de Jesus. Tipo, Jesus é meu primo, a gente jogava bola junto. Jesus. Mas a gente vê um João Batista se dobrando em honra diante de Jesus. A gente vê um João Batista totalmente diferente dos dias de hoje. E João Batista, ele quis somente anunciar. Enquanto, queridos, estavam lá os discípulos lá reunidos com Jesus, a propósito, João Batista não era nem discípulo de Jesus. João Batista não era discípulo de Jesus. Não é? Mas enquanto isso, estavam lá, né, mais à frente a gente vê os discípulos reunidos, e em volta de Jesus, ele querendo saber, mestre, eu quero saber quem é o maior. Mestre, quem é o maior? Entre nós aqui, entre os 12 que estão aqui, quem é o maior? E Jesus respondeu, o maior é aquele que
serve. Não havia interesse nenhum no coração de João Batista de ser visto. Não havia no coração de João Batista o sentimento de querer ser maior do que Jesus. Mas o coração de João Batista era apenas de anunciar, era apenas de servir, era apenas de honrar aquele que estava acima dele, que é Jesus. E se a gente for ler aí toda a história de João Batista, queridos, a gente vai ver que João Batista, né, não recebeu lá um troféu, né, no final lá dizendo: poxa, você foi lá, me anunciou. Se você ler a história de João Batista, você vai ver que o que ele recebeu foi, cabeça cortada. João Batista foi morto assim. Uma geração que não está em busca de reconhecimento. E falando do reino de Deus, é essa geração que Deus está clamando no coração dele, que Deus está buscando nesses dias. Uma geração como a geração de João Batista. Deus chama a mim e a você nessa noite para se levantar como a geração de João Batista. Uma geração que faz diferença por onde andar. Uma geração que dentro de casa vai estar fazendo diferença. Uma geração que pode estar em um lugar onde você não conhece ninguém, mas ali você faz diferença. Por onde você andar, por onde eu andar, eu vou fazer diferença. Por quê? Porque eu estou debaixo de um propósito de Deus. Você pode dizer isso? Eu estou debaixo de um propósito de Deus. Nós estamos debaixo de um propósito. Se você chegou aqui nesta noite, querido, achando que você é uma obra do acaso, que você nasceu para não dar certo, que tudo de ruim que acontece, acontece com você, que parece que tudo conspira contra você, tudo de ruim que acontece é com você, tudo que não presta é com você. Eu quero dizer para você que entrou aqui pensando dessa forma: Deus te criou debaixo de um propósito. Deus te chamou para dar certo. Tudo que você tem ouvido o contrário não vem de Deus, mas vem do diabo. Deus te chamou para dar certo. Você não é uma obra do acaso. João Batista entendeu isso desde pequeno, que ele nasceu para dar certo. Poxa, mas eu nasci para anunciar outro? Como é que é esse negócio? A minha finalidade é fazer que o meu irmão cresça. A minha finalidade aqui na terra é fazer, né, que o meu irmão seja promovido. João Batista não pensou assim. Porque o que importava para ele era fazer o reino de Deus. Ela estabeleceu o reino de Deus na terra. E ele andou anunciando. E quando o reino de Deus vem sobre nós, nós não buscamos os nossos próprios interesses, né? João Batista, ele se satisfazia em anunciar Jesus. Tem uma brincadeira que alguns aqui já sabem, que o pastor Francisco, né, ele brinca, né, e fala assim, pastor Francisco é muito brincalhão, né? Pastor Francisco é da igreja de Manaus, da comunidade de Manaus. E ele fala assim, que ele cresça e eu multiplique, né? Ele brinca assim. Mas tem um fundo de verdade nisso. O que, meu irmão, crescer mais do que eu? Não. Você pode crescer até aqui. Até aqui não. Mas quando nós temos a geração de João Batista, a gente entende que a pessoa pode ir mais longe.
Eu lembro várias vezes, a pastora Lisa ministrando, né, sobre eu, a pastora Angélica, a Simone e outros. Eu lembro em retiro, né, e ela falava: olha, eu quero que vocês vão muito mais além de onde Deus tem me levado. Vocês lembram? Eu quero que vocês vão muito mais além. Quando o reino de Deus vem sobre nós, nós promovemos aquela pessoa que está à nossa volta. Porque não há disputa, não há orgulho. João Batista tinha uma postura diferenciada, porque ele vivia para um propósito. As vestes de João Batista também eram diferenciadas. Nós lemos aqui que as vestes de João Batista eram o quê? Ele se vestia de pelo de camelo. Eu acredito aqui, você já viu um camelo de perto? No zoológico, né? Eu nunca coloquei a mão num camelo. Mas o camelo, a pele do camelo, é uma pele dura. Dura. A gente aprendeu, né, uma frase que diz, né, que o líder ele precisa ter couro de jacaré, que também é duro, né? O líder precisa ter couro de jacaré, porque é duro, porque, né, vai tentar matar o jacaré. Não vai matar fácil, não, por causa do couro duro. O que mais? Costa de pato. Sabe por que costa de pato? Tenta jogar água em cima do pato. Ele faz assim, ó, e tá sequinho. E saco de Papai Noel. Né? Que cabe bastante coisa. São essas três coisas. E João Batista, ele se vestia de pele de camelo. Pele de camelo era dura. Por quê? João Batista, eu aprendi isso com o apóstolo Ari Caetano. Né? João Batista andava com aquela roupa de pelo de camelo, porque ele recebia muitas pedradas. Porque ele saía anunciando Jesus. Arrependei-vos, raça de víbora, né? João Batista era um líder assim bem firme do que ele falava. Então, ele recebia pedradas. Quando o reino de Deus vem sobre a vida de um líder, ele precisa ter uma vestimenta como de João Batista, para aguentar as pedradas. E quantas pedradas! Meu Deus! Quantas pedradas um líder não recebe? João Batista recebia. Então, ele se vestia de pelo de camelo. Porque quando vinham as pedradas, aquelas pedradas vinham, né? Batia no couro, mas ele não sentia. E muitas vezes, queridos, nós como líderes, a gente ouve falar, né? Sempre chega alguma coisa: ih, pastora, mas falou isso. E às vezes ainda dói. Por que que dói? Porque ainda não estamos vestidos de pelo de camelo. E às vezes a gente quer abandonar tudo porque falaram isso de mim. Porque de mim, eu sou a pobre coitada. Quando o reino de Deus vem sobre nós, a gente entende, queridos, que o nosso reino precisa cair. O reino de Deus é estabelecido na nossa vida. E quando está falando, não está falando de mim, está falando de Deus. Eu não preciso defender o meu reino. Eu não preciso me colocar, né? Ir lá questionar: poxa, mas você falou isso de mim, mas a gente não precisa fazer isso. Porque existe um que já faz isso por nós. João Batista não precisava ir lá naquelas pessoas que tacavam pedras nele e falar assim: olha, mas eu estou aqui para anunciar Jesus. Olha, eu não mereço. Quantos de nós, queridos? Eu sou a primeira que já passei por situações que eu falei assim: eu não mereço passar por isso. Eu não mereço, não é possível. Não, eu não estou ouvindo o que eu estou ouvindo. E olha que eu já ouvi um bocado, hein?
Já ouvi, né? Ontem a gente estava até falando isso com os discípulos lá em Teresópolis, de alguém que chegou para mim, né? Se a pastora vir aqui, eu dou na cara dela. Eu falei assim, eita, meu Deus, então eu vou lá. Né? Vou lá. Cheguei lá, ó. Abracei. Ministrei amor. Depois veio essa pessoa chorando, pastora, me perdoa. Eu estava errada. Mas muitas vezes, se a gente não veste uma roupa de camelo para aguentar as pedradas, isso vem, a gente vai lá e daqui a pouco a gente está agarrado do cabelo, quando vai ver está lá o líder lá, meu Deus, que é isso? Né? Tá uma briga danada, porque é o reino, é o meu reino, é a minha vontade. Eu estou com raiva. O reino de Deus precisa ser estabelecido na nossa vida. A gente não precisa. Se está falando de mim e eu estou com a minha consciência tranquila diante de Deus, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Você pode dizer, eu quero é Deus? Pastor, eu vou sair da igreja, eu quero entregar grupo, eu não quero discipular fulano, porque fulano fala mal de mim. Não, porque fulano é falso. Porque fulano, queridos, quando o reino de Deus é estabelecido na nossa vida, isso tudo fica para trás. Isso é fácil? Não é não, queridos. Eu estou lutando, me arrastando, porque eu quero que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida. Tem situações que eu, não vou fazer, não adianta, daqui a pouco eu estou lá. Né? Não estou com vontade, daqui a pouco eu estou lá. Porque é o reino de Deus e não é o meu. Quantos estão entendendo? João Batista agia dessa forma. Enquanto, já falei isso aqui, os discípulos estavam lá e tal, João Batista estava fazendo a diferença. Quantos querem fazer a diferença? Lá fora, lá na tua casa, lá na escola, lá no teu trabalho, dentro da tua casa, naquele momento onde está só você e seu computador e seu celular, onde vem aquela proposta, clica aqui, aí está lá aquela mulher lá, toda, se insinuando, está lá aquele camarada lá, com os peitos tudo estufado. O reino de Deus precisa ser estabelecido. E quando o reino de Deus vem, não tem lugar para pornografia. Quando o reino de Deus é estabelecido na vida de um homem, de Deus, de uma mulher, não tem lugar para prostituição, não tem lugar para traição, não tem lugar para disse-me-disse, para fofoca, para picuinha, não tem lugar para nada disso, queridos. Esse é o desejo do coração de Deus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 4, versículo 23, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Adoradores que não somente levanta a mão e canta canção decorada, não. Mas Ele está à procura. É como se o Espírito Santo estivesse andando no meio da igreja com detector, procurando. E Ele está nos procurando. Porque Ele nos chama para fazer a diferença nessa geração. Chega de viver um evangelho de fachada. Chega de viver um evangelho medíocre, onde nós olhamos somente para o nosso ventre, onde nós olhamos somente para a mão de Deus, para aquilo que Ele pode nos dar. Muitos de nós estamos recebendo coisas grandes de Deus, e a gente está olhando só para a mão,
Sabe quando você pega algo, né? Tá com a embalagem bonita, com aquele laço. E você chega e fala para a pessoa, aqui fulano, isso aqui é para você. A pessoa só fica assim, ó, porque está na tua mão. Mas ela não consegue levantar o olho e olhar na tua face. Pessoas que estão recebendo presentes, coisas grandes de Deus. Mas o olhar está só na mão, naquilo que Ele pode dar. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ao invés de olhar para aquilo que Deus tem nos dado, tem nos oferecido com a sua mão, nós precisamos olhar para a face dele. Porque quando nós olhamos para a face de Jesus, tem uma canção que tem me tocado muito, eu não sei ela toda, mas é uma canção da Ludmila Ferber que fala: eu preciso olhar para o teu rosto para reconhecer na eternidade. Ao chegar na eternidade, muitos não vão conhecer o rosto de Jesus, só vai ver a mão, procurando a mão. Deixa eu ver se aquela mão ali é de Jesus, deixa eu ver. Porque a mão. Mas a face. Ao chegar na eternidade, nós vamos nos deparar com a face de Jesus. Será que nós vamos conseguir reconhecê-lo? Quando o reino de Deus é estabelecido, aquilo que Jesus pode nos dar, amém, mas eu quero olhar para a face dele. Eu não quero olhar somente para aquilo que ele pode me dar, mas eu quero olhar para quem ele é. Aleluia. Eu vou pedir o Bruno que coloque essa canção aí do início. Queridos, e o que eu estou pregando aqui, eu estou pregando para mim. O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração a respeito disso. Mas eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. Chega de valorizar aquilo que não tem valor. Chega de querer somente aquilo que o seu ventre pede. E muitas vezes a gente procura ter respaldo, né, na palavra de Deus. Homens que têm se tornado amantes de si mesmo. E muitas vezes a gente se apoia até nisso mesmo e fala assim, mas a palavra de Deus diz que no fim dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. É verdade. Mas a palavra de Deus também diz que o reino de Deus precisa ser estabelecido na nossa vida. A palavra de Deus diz: é chegado o reino de Deus. Que venha o reino de Deus sobre nós nessa noite. E quando o reino de Deus vem, acontece o que aconteceu com João Batista. Até a nossa postura muda. O nosso jeito de falar muda. O Espírito Santo nos convida nessa noite a buscar o reino dele. Só assim eu não me sinto só. Tudo que nós achamos que precisamos aqui na terra vai ficar por aqui. Aquieta o seu coração. Pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Pense como você tem levado a sua vida.
O que você tem priorizado? O que realmente tem tido valor para você? Você tem corrido atrás de quê? O que tem te satisfeito? Oh, Jesus. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente. Faça uma reflexão de como você tem levado a sua vida. Tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Jesus. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei. Se essa palavra Largar tudo, está ministrando ao seu coração também, mas eu sei eu quero convidar você pensar em desistir. a chamar a atenção de Jesus neste lugar, Você estará porque Ele está à procura. me segurando, me assegurando. E o que você pode fazer para chamar a atenção dEle nessa noite? Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, É chegado o reino de Deus. você estará ao meu lado, Esse é o tempo da visitação de Deus segurando de que tudo vai ficar sobre as nossas vidas. Vamos aproveitar esse momento, porque um dia esse momento vai passar. A tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor. A tua mão me levantará, Você que está cansado de viver da maneira que você tem vivido. se eu chorar, Independente se você é um líder, se você é um supervisor, assim como eu, como cada um que está aqui nessa noite. Você está cansado de viver futilidade. meu coração ouvir tua voz. Você entende que a sua alma pede algo mais. Me chama, E a verdade é que você tem relutado. só assim eu não me sinto só. Oh, Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Esse é o tempo de arrependimento. Me chama pra perto, Esse é o tempo de colocarmos a nossa casa, a nossa vida em ordem. Oh, na Jesus. verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Aleluia. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigoso. Chega de coração obstinado. Eu preciso acreditar Chega de mente cauterizada no que você pelo pecado, pelo sistema do mundo. Chega de coração endurecido. Se você nessa noite pedir a Deus um coração de carne, Ele vai te dar. minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Se você pedir a Deus nessa noite para preencher esse vazio que está dentro de você, que você tem tentado preencher de várias formas, de várias maneiras, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você se dá conta que o vazio continua lá. Ele quer preencher esse vazio. Alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Jesus.
Um espelho se ergue diante de você nessa noite. Meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver. O espelho se ergue diante de nós. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não. Coloca sua mão na direção do seu coração. Eu não quero. E você vai fazer uma oração ao Senhor. Tua vontade, Uma oração que talvez você nunca fez. que vai ser difícil, mas Uma oração que você vai renunciar ao seu ego. comigo Uma oração onde você vai renunciar à sua vontade, à sua carne. que minha alma grite. Na verdade, é uma oração que a gente até reluta em fazer. Atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar. Mas você que entendeu essa palavra nesta noite, você vai fazer essa oração ao Senhor. Olhe para esse espelho que se ergue diante de você, com seus olhos fechados. Você vai fazer essa oração. Apagar as muitas águas nunca levarão amor. Peça ajuda ao Espírito Santo. Eu sei que tudo vai. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude a entender o teu propósito na minha vida. As águas nunca levarão amor. Que Oh, você Jesus. sente por mim, eu sei que tudo vai se perder. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Senhor, nós oramos a Mas Ti eu sei que quando eu pensar em desistir, e nós clamamos que venha o Teu reino, estará ao meu que venha a Tua justiça sobre nós. Faça cair das nossas vidas tudo aquilo que é humano, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de aproximar de Ti. vai ser Nos ajude a corresponder o Teu chamado. Me ajude a caminhar por caminhos retos. Me ajude a caminhar por caminhos que glorifiquem o Teu nome. você estará ao meu lado. Me ajude a permanecer no centro da Tua vontade. Que tudo vai ficar bem. Me ajude. Me segure pela mão. Porque muitas vezes eu me sinto fraco, debilitado. E penso às vezes que não vou conseguir. Mas eu peço ao Espírito Santo, me sustente. Que venha o Teu reino sobre minha vida. Que venha o Teu reino sobre mim. E se eu chorar Oh, Jesus. toda lágrima, você enxugar. Nós oramos a Ti, Não vem. em nome de Jesus. Nós queremos ter uma postura diferenciada por onde nós andarmos. Em nome de Jesus. Em nome